Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente chegamos ao final da primeira temporada. Esse episódio vai contar com os últimos vídeos já lançados no canal, os capítulos 43 ao 53. Mas antes de começar o vídeo e pedir o seu like maroto, quero agradecer a todos pelos 1000 inscritos. O meu muito obrigado. Se você não é inscrito e está gostando, considere se inscrever, compartilhe, deixe aqui embaixo o seu comentário com dicas, sugestões para os próximos vídeos. Lembrando que a próxima temporada está atualmente no capítulo 76, então tem muita obra pra gente acompanhar ainda. Agora sim, aproveite o vídeo. No capítulo anterior, o grupo de nosso protagonista enfrentou uma batalha épica contra a temida sacerdotisa de Karui, uma luta digna de um boss de rank 5. Cada movimento era carregado de tensão e perigo, mas antes do golpe final, Elisa, a sacerdotisa, conseguiu escapar e, tomada pelo desespero e pela fúria, lançou uma terrível maldição sobre o grupo de nosso protagonista. Nesse momento, Bjorn percebeu que estava repleto de maldições, incapaz até mesmo de explicar em palavras o quão ruim ele estava. Mas ao invés de entrar em desespero, imediatamente ele se virou para o Mago Webb e pediu por ajuda. Por favor, Mago, você poderia lançar um feitiço de remoção de maldições? Mas, diferente do que ele imaginava, o Mago Webb respondeu gaguejando. Como assim remoção de maldições? Bjorn não entendia o porquê da surpresa, e nem o porquê ele estava falando tão nervoso, e continuou indagando, enquanto encarava o mago. Bem, você não me disse que era um mago que usava maldições? Então por que você não consegue remover? No entanto, desviando o olhar, o mago respondeu. Bem, eu sei usar a maldição, mas eu não consigo tirá-las. Aquilo deixou o nosso protagonista extremamente puto, e xingava aquele mago mentalmente. Enquanto isso, o sistema avisava, se o personagem não fosse curado a tempo, os atributos seriam reduzidos permanentemente. Então, já em outro momento, nosso protagonista estava correndo, xingando e xingando mentalmente aquele mago e aquela situação que ele se encontrava. Enquanto corria, o anão percebia o nível de fadiga que Bjorn se encontrava para poder acompanhá-los na corrida. Ei, você está bem? Perguntava o anão. Bjorn, usando todas as suas energias para continuar acompanhando o grupo, disse: eu vou aguentar, não precisa se preocupar. Mas infelizmente ele estava no seu limite. Sentia como se estivesse à beira da morte. Eles estavam correndo faziam aproximadamente 5 horas. E com todos os seus atributos reduzidos, ele não sabia quanto mais ele iria aguentar. Ele só estava de pé graças ao atributo da essência do vampiro, que caso contrário, ele já estaria desmaiado de exaustão. Mas olhando ao redor, ele sabia que todos estavam sofrendo tanto quanto ele. E na tentativa de animá-los, o grupo insistia gritando: vamos, estamos quase lá! Na cabeça de nosso protagonista só vinha o rosto daquela sacerdotisa. Aquela vadia maluca me jogou mais de 15 maldições, e a maioria foi de redução de estamina. Mas que droga! Em Dungeon Stone, a estamina é consumida a cada movimento. E dentro do jogo, o personagem parava de se mover imediatamente assim que o nível de estamina chegasse abaixo de 10%. Ou seja, se ele ainda estava conseguindo correr, ele deveria estar com o nível sobrando de estamina. Mas o sistema insistia em avisá-lo. Estamina abaixo de 5%. Nosso protagonista estava literalmente no limite. E era visível para todos o quão exausto ele estava. Mas, felizmente, ele percebeu que o ambiente começava a mudar e uma energia sombria começava a vibrar no ar. Diante deles estava uma floresta com vinhas enroladas como cobras, onde finalmente eles haviam chegado na Floresta das Bruxas. Neste momento voltamos 5 horas atrás, onde o grupo de nosso protagonista debatia o que eles precisavam fazer para contornar toda a situação que eles estavam. Hotmilho desabafava: eu não consigo acreditar que iríamos encontrar justamente uma sacerdotisa de Karui, e que nesse momento ela ia querer nos perseguir. Bjorn completava: precisamos tomar uma decisão logo. As habilidades delas são equiparadas ao monstro de 5º rank. Se nós não tivéssemos atacado, provavelmente alguns de nós teríamos morrido nessa batalha. Misha ficava encantada com a capacidade de um bárbaro em analisar a situação. Nossa, um bárbaro realmente são os melhores. Achei até que o Hotmilho tinha se enganado ao ver aquela mulher usando magia. Mas então Bjorn foi lá e toma, afundou o crânio daquela mulher. Mudando de assunto, Bjorn perguntou a Hotmilho: você consegue rastrear aquela mulher daqui? Mas infelizmente, Hotmilho respondeu negativamente. No entanto, com um sorriso no rosto, o Mago Webb interrompeu a conversa. Bjorn queria ter uma conversa séria com os membros do grupo e deixar o Mago Webb de lado. Afinal, ele não tinha contribuído até o momento, mas ele ainda era um mago e poderia ajudar de alguma forma. Foi então que o mago disse: não podemos simplesmente dar um jeito nela, da mesma forma que fizemos anteriormente? Eu acho que eu fiz um bom trabalho. Vocês não acham? Nosso protagonista ficou puto com aquelas palavras. Você por um acaso ouviu o que aquela mulher disse?
ela vai recuperar suas forças e vai voltar para nos encontrar. Você é louco? Se ela nos atacar por trás enquanto estivermos lutando contra outros monstros, será nosso fim. Nós só conseguimos ganhar porque eles não tinham equipamentos. E eu ataquei primeiro. O mago Ebel ficou aterrorizado com as palavras de Bjorn e ficou calado. Em contrapartida, Bjorn continuava. Precisamos ir para a floresta. Lá será muito mais difícil dela nos rastrear. Todos pararam para escutar a explicação de Bjorn. Assim, nós voltamos 5 horas no futuro, já dentro da Floresta das Bruxas. E nos é explicado que a Floresta da Bruxa rodeia o portal do 4º andar. Monstros de 7 e 8º rank aparecem com muita frequência, mas ali, em sua grande maioria, os monstros possuíam corpos espirituais, o que deixava eles imune a danos físicos. Definitivamente não era um lugar para um guerreiro, mas era a melhor chance. Assim que pisaram na floresta, o sistema mudou para um simples aviso. O personagem entrou em uma área especial e todos os efeitos foram desabilitados, exceto o efeito de campo. Neste momento, as inúmeras maldições que vinham o seguindo desapareceram. Todos comemoravam e não acreditavam que o plano de Bjorn realmente daria certo. Hotmile, surpreso com a situação, disse: "Eu não esperava que você fosse tomar vantagem da topografia da Floresta das Bruxas. Você não disse que essa era a sua primeira vez no 3º andar?" Bjorn tentou desconversar e disse: "Eu li num livro." No momento em que ele disse isso, o resto do grupo começou a gargalhar. "Para de mentir, seu louco, um bárbaro lendo o livro? Isso é muito engraçado. Nunca vi esse tipo de coisa." De repente, enquanto riam e comemoravam, a voz da floresta começou a ecoar. O sistema avisava. Um efeito de status anormal foi aplicado aos jogadores. Vozes gritavam de dentro de suas cabeças: "Morra, morra, seu desgraçado sem mãe!" Várias alucinações começaram a aparecer, mas embora fossem irritantes, nosso protagonista os ignorava completamente. No entanto, os outros membros do grupo pareciam não suportar. "Bjorn, como que você consegue ouvir essas vozes e ficar de boa?" gritava Mish. No entanto, aqueles que já haviam estado na Floresta da Bruxa aparentavam não ligar. O problema mesmo era o mago Ebel. Seus olhos estavam turvos e seu rosto estava abatido. Esses são os efeitos de alucinação e dislexia direcional. Tudo parecia se mexer. Nosso protagonista, preocupado com o mago, se aproximou. "Ei, você consegue usar magia nessas condições?" O mago respondia: "Não se preocupe, eu consigo." Bjorn parecia indiferente, mas aquela pergunta era realmente importante na atual situação que eles estavam. O anão, agindo como líder, disse: "Vamos fazer uma pausa para poder nos acostumar e depois prosseguir." Bjorn concordou na mesma hora com o anão. "Sim, na noite passada nós dormimos muito mal. Vamos descansar." O anão então se ofereceu para ficar à primeira vigia. E assim que as palavras saíram de sua boca, nosso protagonista se jogou no chão, completamente exausto. Ele estava tão cansado que sequer se deu ao trabalho de tirar a armadura para dormir. Mas enquanto estava fechando seus olhos para descansar, o anão se aproximou de Bjorn. Sussurrando, ele disse: "Ei, Bjorn, tem uma coisa para falar com você. É sobre aquela sacerdotisa." Aquelas palavras chamaram a atenção de nosso protagonista. "Tive a sensação de que eu já vi ela antes em algum lugar. Na guilda, uma mulher vivia me fazendo perguntas. Agora que eu parei para pensar, acho que era ela." Bjorn, sem entender muito bem o que havia escutado, falou: "O quê? Você conhecia aquela vadia?" O anão continuava sua explicação. "Lembra da nossa batalha lá na Cidadela de Sangue? Então, eu consegui um item numerado." Nesse momento, é explicado que esse item é achado originalmente em uma fenda acima do nível 4. Um item extremamente forte e caro. Bjorn, sem paciência, falava: "O que você tem a ver com essa mulher?" O anão então continuou sua explicação. "Bem, esse item foi o responsável por aumentar meu rank como explorador. Acredito que ela ouviu sobre isso." "E como você não reconheceu ela antes?" gritava Bjorn. "Bem, sabe como é que é, né? Ela estava um pouquinho diferente na cidade e com aquelas roupas. Eu não fiquei olhando pro sorriso dela." O anão continuou a explicação. "Nós fizemos todas as reuniões no bar. Provavelmente ela escutou tudo e armou uma armadilha pra gente." Com um sorriso sem graça, o anão continuava falando: "Acho que sabemos bem o motivo dela ter emboscado a gente agora, né? Dizem que os tesouros geram raiva." Nosso protagonista então decidiu voltar a dormir e se preocupar com o passado justamente agora não mudaria nada. No entanto, o descanso não durou muito. Ele mal havia fechado os olhos e alguém o chamou. Bjorn, levanta, levanta!" Misha e Hotmalho estavam impressionados de como ele conseguia dormir e roncar num lugar como aquele, principalmente com um efeito de campo, de alucinações que ficavam no ouvido dele. No entanto, nosso protagonista se levantou rapidamente e colocou seu capacete, perguntando: "Cadê os monstros?" Hotmalho apontava em uma direção. Diante a um brilho, era possível ver várias criaturas, bem pequenas, do tamanho da palma da mão. Eram fadas.
um monstro de rank 9. Sua única habilidade era cuspir veneno, misturado com uma substância bem estimulante. No jogo, aquele monstro era classificado como passivos, exceto por um único detalhe: o fato de haver tantas em um único lugar tinha um significado bem diferente. E Bjorn sabia muito bem do que se tratava. Olhando para o anão, nosso protagonista perguntou: "Você vai lutar contra ele?" O anão então respondeu: "Ele não é um monstro fácil, mas vamos sim." O Mago Webb já estava melhor, então isso significava que eles poderiam sim lutar contra aquilo. O anão então começou a se concentrar. Erguendo seu martelo, ele usou sua habilidade. No exato momento em que o martelo foi balançado, uma corrente elétrica foi disparada na forma de uma bola de canhão e explodiu impiedosamente as fadas. Aquilo chamou a atenção da tal criatura, que até então estava oculta nas sombras. Assim que as fadas desapareceram, um som arrepiante ecoou à distância. Era um rugido profundo, como se centenas de bestas estivessem rosnando. Logo, passos pesados e trovejantes começaram a soar. De repente, era possível ver, e lá estava um monstro que só aparecia na Floresta das Bruxas e tinha um hábito peculiar de perseguir grupos de fadas. O monstro era simplesmente gigantesco, com mais de 2 metros de altura. Fiel à sua natureza, assim que avistou o grupo, ele partiu para cima, gritando e rosnando. O meio-orc balançava seu porrete gigantesco em direção ao anão, e o anão logo se posicionou para receber o ataque. O pequeno escudo do anão vibrava com o ataque, enquanto seus ossos tremiam com o choque. Nessa hora, o nosso protagonista se lembrava do porquê a Floresta das Bruxas era tão terrível com os guerreiros. Todos os monstros nessa área usavam a habilidade Aprimoramento de Dor, o que aumentava em muito a dor recebida por guerreiros. Ao mesmo tempo, mais da metade dos monstros são imunes a danos físicos. O meio-troll se preparava para mais um golpe e o anão, desesperado, gritava: "A magia ainda vai demorar!" O anão parecia desesperado com os golpes do troll. Foi então que ele escutou: "Afaste-se, eu vou lançar minha magia!" O feitiço finalmente estava completo. Essa era a especialidade do Mago Webb. A lança de gelo tinha o dobro do tamanho normal e perfurou o monstro com uma força devastadora, atravessando sua pele espessa como se fosse papel. O meio-troll gritava de agonia, contorcendo-se de dor, desaparecendo-se na luz. O anão ficava impressionado, mas infelizmente a essência tão rara não havia sido dropada. A batalha havia terminado e eles precisavam sair daquele lugar. Todos pareciam cansados, mas enquanto estavam prestes a retomar a sua jornada, aventureiros emergiam na escuridão. Isso não deveria ser um problema. No entanto, uma pessoa muito familiar, uma voz feminina, podia ser ouvida. "Aventureiros, são eles!" Ninguém esperava que isso fosse acontecer justamente agora. Nosso protagonista analisava a situação, intrigado como aquela mulher havia seguido eles até ali. Bjorn acreditava que a Floresta das Bruxas seria um esconderijo perfeito. No entanto, ela provavelmente observou o grupo correndo e astutamente procurou alguns aventureiros no meio do caminho. Fingindo ser uma pobre vítima, disse que havia perdido seus companheiros para aqueles saqueadores. E claro, depois de matar todos do grupo, o plano dela deveria ser devorar todos ali. Sabendo que a luta era impossível, Bjorn gritava pro anão: "Só tem um jeito de sair daqui. Use aquele item." Com um único olhar, todos entenderam completamente a estratégia de nosso protagonista. E ao mesmo tempo, a braçadeira do anão começou a brilhar. "É agora, pessoal, vamos fugir!" Nessa hora, nos é explicado sobre o item do anão. Protetor de pulso do guardião, um item numerado, um item que consegue reduzir o dano do usuário e aumentar o poder do usuário proporcionalmente à redução de dano. Mas ele tinha um outro efeito: todos os inimigos seriam arremessados para trás e os aliados se tornavam imunes de todos os efeitos prejudiciais temporariamente. Assim que foi usado, todos os efeitos anormais do grupo foram desativados. Neste exato momento, todos já estavam preparados para correr. Misha questionava Bjorn enquanto corria: "Como que ela nos achou?" Bjorn, sem tempo para explicação, gritava: "Para de reclamar e corre!" O efeito da habilidade duraria 5 minutos. E era o tempo que eles precisavam para se afastar o máximo possível. Nessa floresta, a função de um explorador era o mais importante. Aquele que consegue guiar o seu companheiro através dos caminhos nebulosos. Aqueles que são capazes de usar todo tipo de informação e experiência para achar a saída. Era um verdadeiro buscador. No entanto, existia um único problema: isso só era possível até o 3º andar. As verdadeiras habilidades de um explorador seriam reveladas naquele momento. A Floresta da Bruxa, um local onde suas bússolas não funcionavam mais, incapazes de guiarem por qualquer que seja os pontos de referência.
É naquela hora que um bom explorador faria diferença. Uma floresta aterrorizante, onde até mesmo as árvores pareciam se mover. Todos precisavam confiar num único homem, Hotmail. Ele possuía uma essência que potencializava o cheiro e, graças a isso, pegar o aroma da mana e usá-la para achar o caminho. Hotmail então gritava: "Vamos, vamos! O explorador deles é muito bom!" Ninguém conseguia sequer sentir a presença, mas Hotmail insistia em guiá-los. E todos confiavam nele. Era uma corrida contra o tempo. Se o grupo do nosso protagonista conseguisse chegar primeiro ao quarto andar, eles seriam capazes de evitar quaisquer batalhas desnecessárias. Por outro lado, se aqueles inimigos os alcançassem, seria necessária uma luta até que uma das equipes fosse derrotada. Todos estavam simplesmente exaustos. O efeito da habilidade do anão havia terminado. Foi então quando de repente Misha perdeu o equilíbrio. Bjorn rapidamente se virou para tentar ajudá-la. "Misha, você está bem?" Na tentativa de minimizar o ocorrido, Misha gritava: "Não, tô bem, tô bem." Bjorn, sem perder tempo, rapidamente colocou Misha nos ombros e se virou de volta para o grupo, que não estava mais lá. A luz havia desaparecido em meio à escuridão profunda que envolveu sua visão. "Merda, o anão estava bem na minha frente!" gritava Bjorn, que ao escutar o desabafo, Misha também se desesperava. "Bjorn, o que vai acontecer com a gente?" Bjorn estava sem reação, enquanto Misha estava totalmente em pânico. Nosso protagonista tentava acalmá-la. Calma, Misha, Hotmail vai perceber e vai voltar. Fique tranquila." Dessa vez, a situação era muito mais perigosa do que ele imaginava. Bjorn resolveu então esperar, mas Misha insistia. "Bjorn, quanto tempo vamos ficar aqui?" Minutos iam se passando e o grupo não havia voltado. No momento de maior tensão, um grito podia ser escutado em meio à escuridão. "Ei, você ouviu aquilo? Parece que era a voz do anão." Bjorn não tinha certeza, mas pelo tempo, eles já deveriam ter voltado. A Misha, agoniada com os gritos na floresta, questionava Bjorn. "Bjorn, o que vamos fazer? Vamos lá ajudar." No entanto, Bjorn insistia em pedir paciência para Misha. "Calma, Misha, fale mais baixo. Seguir um som aleatório como esse na floresta pode ser uma armadilha." Vários gritos de agonia saíam da floresta. De repente, nem mesmo a brisa mais leve podia ser ouvida. O silêncio então caiu. Não havia sinal do grupo e era cedo demais para saber com certeza se eles estavam mortos ou vivos. Mas uma coisa estava clara: esperar mais não os atrairia de volta. Nesse momento, temos uma reflexão. Qual é a coisa mais importante numa situação desastrosa como essa? Água, comida, estamina ou ferramentas? Bem, tudo era importante. Mas se o nosso protagonista pudesse escolher uma, seria a força mental. Naquele momento, Bjorn sabia que ele estava completamente ferrado. No entanto, ao contrário dele, Misha estava em total desespero. Não, eu não posso morrer aqui. Bjorn tentava acalmá-la. "Calma, vai dar certo. Não precisa ficar nervosa", insistia Misha. "Se eu não tivesse caído, você... Não importa o que aconteceu lá. Temos que focar no presente", gritava Bjorn. "Vamos ficar mais aqui algum tempo. Pega uma poção, beba." Enquanto Misha se recuperava, Bjorn estudava a situação. Misha se sentia melhor para lutar, mas como já foi dito anteriormente, ela era uma guerreira de golpes físicos e neste lugar, habitado por monstros imunes a danos físicos, eles estavam totalmente ferrados. O grupo do nosso protagonista havia chegado àquele andar há alguns dias e faltavam aproximadamente 4 dias para o labirinto fechar. No entanto, sobreviver por mais 4 dias seria quase impossível. Alguma coisa tinha que ser feita, afinal, esperar a morte não era uma opção. Foi então que nosso protagonista tomou uma decisão que poderia mudar sua vida. Ele virou para Misha e perguntou: "Misha, você é casada?" Misha, sem entender nada, respondia: Não, mas por que? Do nada assim, Bjorn?" Bjorn continuava: "Você tem uma crença que te impede de se juntar a alguém de outra raça?" Misha ficava vermelha e insistia: Não, mas peraí, o que você vai estar falando?" Ele então tirou seu capacete e com um anel em sua mão, se ajoelhou perante Misha. Misha, sem entender nada, se questionava: O que você tá fazendo, Bjorn? Eu não tô pronta, saia de perto de mim." Nosso protagonista então estendeu a mão. "Este é o anel que tenho guardado para alguém que vale a pena dá-lo." Então, segurando a mão de Misha, ele pediu um juramento: "Jure aos seus deuses guardiões que você ficará ao meu lado. No momento que você aceitar esse anel, com a minha honra de guerreiro, eu ficarei ao seu lado e espero que você faça o mesmo." Misha ficou pensativa. Embora seja do nada, essa era a primeira vez que ela estava recebendo uma declaração
Mas Bjorn não era esse tipo de homem que ela queria. Foi então que ela gritou: Bjorn, eu sinto muito, mas você não é a pessoa que eu quero. Nosso protagonista não entendia o que ela estava falando, enquanto ela continuava: eu quero dizer que você não é atraente pra mim, seu bárbaro burro. Finalmente Bjorn entendeu o mal entendido. Calma, Misha, você entendeu tudo errado. Eu queria que você se juntasse a mim como uma companheira em troca do anel. Claro, que você pode tirar o anel quando você quiser e me devolver, ou pagar 15 milhões, você entendeu agora? Dessa vez sem graça, Misha falava: mas espera aí, o que tem nesse anel que vale 15 milhões? Bjorn então respondeu: os 15 milhões são uma mera barganha. Este anel pode realizar todos os desejos. Em pensamentos, o nosso protagonista sabia que se não tivesse jogado Dungeon Stone como ele jogou, ele não teria feito esse tipo de escolha, porque afinal ele iria despertar a Misha. No capítulo anterior, o nosso protagonista havia se separado de seu grupo junto com a Misha. No entanto, numa tentativa de criar uma solução para o problema, Bjorn havia tomado uma decisão que mudaria a vida da Misha para sempre. Ele a iria despertar. Neste momento, nos é falado sobre o item, um item numerado, chamado de Anel do Espírito Congelado. Um item raro, dado ao nosso protagonista há não muito tempo atrás, por um mago da torre. Esse item é a chave para a evolução da Misha. À primeira vista, ele é facilmente classificado como um item inútil, mas estranhamente, quando destruído, ele libera um efeito único, que nosso protagonista sabia muito bem, afinal, ele havia jogado muito esse jogo. Se o anel fosse usado por um homem besta que não tivesse um contrato com uma besta espiritual, um evento único seria desencadeado. Uma criatura mágica despertaria de seu selo. Foi então que Bjorn quebrou o anel na mão de Misha, e uma besta glacial, gigantesca, despertou de seu selo. De repente, com uma rajada fria que envolveu todo o ambiente como o olho de um furacão, enquanto se dissipava levemente, fez Misha abrir seus olhos. Em seu olhar era possível ver sua expressão complexa, mas ao mesmo tempo feliz. Misha mal conseguia acreditar no que estava vendo. Em frente a ela estava uma besta mágica que oferecia um contrato. E obviamente ela aceitou. Novamente aquele ar gélido se uniu ao seu corpo e ela estava de frente com Bjorn. Ela havia passado vários anos de sofrimento porque não conseguia uma besta espiritual. No entanto, naquele momento tudo parecia ter sido resolvido. Então, com um olhar decepcionado, ela desabafou: se existia algo assim, por que meu pai não me contou sobre isso? Bjorn então respondeu: provavelmente ele também não sabia. Afinal, este item foi descoberto há pouco tempo por um mago extremamente habilidoso. No entanto, mesmo com essa resposta, Misha parecia cheia de perguntas. Bem, espere um pouco, Bjorn. Como que você sabia disso então? E aonde você conseguiu esse anel tão valioso? Antes de responder, Bjorn fez um pedido: Misha, seria melhor você se vestir primeiro? É porque tô meio constrangido aqui. Só então Misha percebeu. Droga, cadê minhas roupas? Gritava envergonhado. Bjorn, de forma calma, respondeu a ela: eu guardei bem ali no canto. Enquanto se vestia, Misha insistia em perguntar: por que você tirou minhas roupas e não me avisou nada? Bjorn deu uma resposta simples: bem, eu vi que os equipamentos são destruídos quando entram naquele ritual. E como eu tava com pressa, eu nem te avisei. Mas Bjorn, de uma hora para outra, mudou seu semblante. Bem, deixando isso de lado, você não tem nada para me dizer? O olhar nos olhos dela mudou, endireitou seus ombros e com uma expressão tímida, agradeceu nosso protagonista. Muito obrigado, Bjorn. De repente, ela chamou Bjorn e começou a desabafar. Você sabia que no passado eu tentei me matar e foi meu pai que me encontrou e me salvou? Bjorn via aquilo como um grande ato de heroísmo e retrucou a Misha: você deveria ser muito grato por ele ter feito isso por você. No entanto, Misha não compartilhava desse sentimento. Foi então que ela explicou a situação. Quando eu acordei, meu pai disse que eu deveria fazer no labirinto pelo simples fato de eu estar envergonhando nossa família. Aquela revelação fez Bjorn pensar que uma família ainda era uma família, mas a que ela vivia era pior do que ele pensava. Foi por isso que Misha entrou no labirinto, não para morrer, mas para fugir dessa família, que era horrível. Ela pensou que se pudesse se tornar uma grande exploradora, mesmo sem uma besta espiritual, seria perdoada por seu pai. Agora, Misha já não tinha mais certeza se ela seria reconhecida por despertar, mas sentia que algo muito bom havia acontecido com sua vida. Ela novamente agradecia a Bjorn, dizendo que nunca esqueceria o que ele fez por ela. Bjorn então insistiu: diga pra mim, você jura pelo seu Deus guardião? E com um sorriso no rosto, ela respondeu ao juramento: eu juro pelo meu Deus guardião. Neste momento, nos é informado a relação de um homem besta
besta com seu animal espiritual. Ele pode ganhar habilidades para invocá-la, fortalecê-la ou até mesmo adquirir poderes especiais. No caso da Misha, recebeu um aumento de força significativo e teve um corpo imbuído pela magia da besta de gelo. Finalmente, como Misha conseguiu imbuir os seus ataques com gelo, seria muito mais fácil lutar contra os monstros espirituais. Afinal, os monstros espirituais dentro da Floresta das Bruxas eram mais fracos quando comparado aos outros no mesmo rank, devido à sua deficiência contra atributos espirituais. Assim como existem níveis de selos espirituais para os bárbaros, as bestas espirituais também tinham estágio. Misha estava no seu primeiro e por isso ela não conseguia imbuir as armas, somente seus punhos. Mas como ela era uma lutadora, ela não encontrou problemas em lutar dessa forma. No entanto, empunhar uma arma com um atributo no futuro seria necessário. Afinal, a Floresta das Bruxas não é um ambiente muito fácil de se lidar. Vários espíritos apareciam, um após o outro, e Misha conseguia lidar com todos eles ao mesmo tempo. Grupos menores eram facilmente eliminados, mas quando juntavam vários, eles decidiam fugir. Afinal, o verdadeiro desafio começava agora. Haviam se passado 11 horas e durante todo esse tempo, eles enfrentaram monstros em menor número. Misha ia demonstrando sinais de cansaço, enquanto Bjorn focava em coletar os cristais que dropavam dos monstros. Felizmente, eles não encontraram monstros extremamente fortes, de rank 7 para cima, e também não havia sinais daquela sacerdotisa procurando por eles. Mas nosso protagonista estava com um pequeno problema. Desde que ele havia entregado o anel para o despertar da Misha, a habilidade passiva Golem de Corpos havia sido ativada, e o sangue ácido proveniente aos muitos combates que eles haviam feitos até o momento começaram a danificar o seu equipamento. Porém, o que deixava preocupado na cabeça de Bjorn era o valor dos reparos. 12 horas já se haviam passado e o grupo de nosso protagonista insistia em lutar. Misha estava chegando ao seu limite e neste ritmo as chances de sobrevivência só diminuíam. O sistema insistia em avisar. O efeito anormal dos status Olho da Bruxa havia sido aplicado. Os efeitos de campos estavam se intensificando e Bjorn pediu a Misha: amarre essa corda em você. A partir de agora os efeitos vão ficar mais fortes. Não podemos parar nem um momento. Eles não podiam se dar ao luxo de parar um segundo sequer. A verdadeira razão pela qual a Floresta da Bruxa era considerada um lugar inóspito para se batalhar era o Olho da Bruxa. Seu efeito era bem simples. Se você ficar parado por um determinado período de tempo, um monstro de classe 7 apareceria para eliminá-lo. E este tempo iria diminuir gradualmente de acordo com o debuff fosse aumentando. Várias horas se passaram e o sistema avisa novamente. Já se passaram mais de 70 horas na Floresta da Bruxa. E mais uma vez, o efeito de campo havia sido reforçado. Status Olho da Bruxa subiu para o nível 5. Após todo esse tempo, Bjorn e Misha ainda estavam perdidos. Do momento em que o Olho da Bruxa havia sido ativado, eles não pararam um minuto sequer. Afinal, se parassem para descansar, aquele monstro surgiria do nada. Misha, totalmente exausto, pedia para Bjorn diminuir o ritmo. Mesmo quando ele desacelerava, ela ainda era puxada por ele, incapaz de acompanhar os passos de nosso protagonista. Ao perceber o estado debilitado dela, Bjorn sugeriu: subas nas minhas costas e descanse um pouco. Misha sequer tentou argumentar. O fato dela sequer ter resistido era a comprovação de que estava no limite. Ele a pegou pela cintura e a jogou nos ombros com firmeza, sabendo que ela não resistiria por muito tempo naquele ritmo. Agradecida, Misha se segurou, enquanto Bjorn continuava a caminhar. Horas e horas se passavam e já faziam 87 horas desde que haviam entrado na floresta. E o cansaço de nosso protagonista ficava visível. Eles precisavam encontrar aquilo antes que fosse tarde demais. De repente, após um silêncio misterioso, uma voz suave ecoava na floresta, insistindo para Bjorn simplesmente deixar a Misha para trás. Na mesma hora ele congelou, sentiu um calafrio. Aquela voz era conhecida para ele e com um tom provocante ela continuava: deixa essa mulher para trás, assim você resolve o maior problema dela. A voz insistia provocando: hein, Bjorn, você também vai seduzir essa garota? A voz era de sua ex-namorada, mas aquilo era tão real que não parecia ser uma ilusão como as outras. Parecia que ela estava ali e para ele era muito real. Enquanto se aproximava, a mulher insistia: você está com medo de ser abandonado novamente? Afinal, cada palavra que ela usava cortava como uma navalha e ele sentia-se paralisado enquanto ela avançava, tentando envolvê-lo com seu charme. Bjorn percebeu que, sendo uma projeção de suas memórias, ela agia exatamente como fazia na vida real, produzindo cada gesto e cada entonação em tudo o que ele conhecia.
acontecia. Enquanto pensava, ela continuava a seduzi-lo, acusando-o de ser um homem fechado, incapaz de se abrir, de se mostrar de verdade. Bjorn murmurou bem baixinho, quase para si mesmo. Você também era assim. A mulher, ao escutar aquilo, se irritou, mas não desistiu de suas investidas. Nosso protagonista começava a sentir como um idiota por deixar-se levar pelas palavras que um dia o enfeitiçaram. Guiado pela ilusão, Bjorn ouvia a figura de sua ex-namorada sussurrando em seu ouvido: deixe a garota bestial, venha comigo. A ilusão então o abraçou, sussurrando agora palavras apaixonadas. Foi então que neste momento Bjorn, incapaz de discernir o que era real, uma voz rompeu o transe com um grito. Era Misha, e com um golpe certeiro esmurrou aquele ser. Nosso protagonista, agora despertado para a realidade, percebeu que havia sido aprisionado. Misha continuava atacando a mulher, que se mostrou, na verdade, ser uma dríade. Eram golpes e mais golpes, até garantir que não restava mais nada. Misha então gritou: ei Bjorn, você está bem? Bjorn, ainda atordoado, com seus olhos perdidos, tentava processar o que havia acontecido. Olhando para frente, via Misha indo em sua direção, com um semblante orgulhoso, após macetar aquela dríade. Bjorn, por outro lado, ficou em choque ao perceber que tipo de monstro o havia enfeitiçado. Dríades eram criaturas de 8º rank, capazes de usar habilidades de cativação, raramente vistas na Floresta da Bruxa. Por esse motivo, a ilusão havia sido tão real para ele. Não era um defeito de sua mente, mas sim uma habilidade extremamente perigosa daquele monstro. Nosso protagonista, recuperando-se aos poucos, agradecia a Misha por tê-lo salvo. A Misha, por outro lado, se sentiu orgulhosa por ter ajudado seu companheiro. Mas todo aquele momento de felicidade foi interrompido. Seus semblantes mudaram drasticamente. Um grupo de exploradores havia acabado de aparecer no caminho. Eles pareciam surpresos ao encontrar 2 aventureiros sozinhos na floresta. Um deles até comentou: meu Deus, eles devem estar perdidos. Já faziam dias de que Bjorn havia alcançado o 3º andar. E ele sabia que neste tempo, a maioria dos grupos fortes já deveriam ter alcançado o 4º andar. Afinal, aquele local não era usado como área de caça. O explorador ruivo perguntava: ei, vocês dois, se separaram de seu time? Bjorn, por um instante de reflexão, respondia positivamente. Sua mente trabalhava rápido, desconfiando imediatamente dessas pessoas. Misha, por outro lado, parecia aliviada, acreditando que esse finalmente era o final de toda aquela tragédia e finalmente eles estariam salvos. Uma mulher do grupo, com um sorriso caloroso, então disse: não sejam tão ariscos, nós não somos pessoas más, nós temos crianças também na cidade, da idade de vocês. Mas Bjorn não se deixou enganar. Para ele, essa informação, ao contrário do que a mulher imaginava, apenas tornava as coisas ainda mais perigosas. Afinal, se o grupo realmente tivesse crianças para alimentar, isso significava que tinham ainda mais motivos para buscar dinheiro, e isso os tornava potencialmente traiçoeiros. Misha não conseguia compreender a cautela que Bjorn estava tendo, mas ele já havia vivido o suficiente para saber que nem todos eram o que pareciam ser. Bjorn continuava refletindo, mas logo uma solução veio à sua mente. A resposta era simples: pediria ajuda, oferecendo uma recompensa. Talvez fosse uma ação benéfica para ambos os lados. No entanto, antes de propor qualquer acordo, o homem do grupo insistia em saber mais sobre eles. Assim, ele se apresentou, esperando que todos fizessem o mesmo. Foi então que o homem, chamado Hans, foi o primeiro a se apresentar. Aquele nome acendeu um alerta na cabeça de nosso protagonista. Outro Hans? Questionava Bjorn. Baseado em suas experiências passadas, Bjorn sentiu seus instintos. Esse era mais um motivo para não confiar neles. A apresentação continuou e nosso protagonista analisava cada palavra e cada movimento daquele grupo. Afinal, se aquela situação evoluísse para um confronto, ele estaria ferrado. Bjorn então se aproximou de Misha e sussurrou: Misha, você confia no meu julgamento? Ela confirmou com um aceno. Apesar de sentir que podia estar um pouco paranoico, algo naquele grupo parecia errado. Misha, precisamos sair daqui. Enquanto se afastava, Hans perguntou a eles se não gostariam de ajuda. Bjorn, apesar de realmente querer, sentia seus instintos gritarem. Eles eram perigosos. E com um tom firme, respondeu: não, a gente se vira. E sussurrando, chamou a Misha. Vamos, Misha, vamos sair daqui agora. De repente, uma flecha foi disparada e Bjorn conseguiu bloqueá-lo com seu escudo. Como ele havia suspeitado, aquelas pessoas não eram exploradores comuns. O arqueiro mais jovem, assustado com o ataque de sua equipe, questionou: mas por que vocês fizeram isso? Foi então que as intenções verdadeiras vieram à tona. Idiota, você não está vendo os equipamentos? É feito de lítio. Imagina o dinheiro que aquilo vai dar. Sem compreender totalmente a situação,
situação, o jovem arqueiro hesitou, mas Hans logo o indagou, dizendo: pirralho, se não aguenta, saia fora daqui agora. Hans cobiçava a mochila de Bjorn. Vocês reconhecem aquela mochila? Não temos grana para comprar aquilo mesmo se trabalhássemos um ano inteiro. O grupo então se preparava para eliminar o nosso protagonista. Enquanto Misha observava tudo, perguntava ansiosamente se eles iriam fugir ou não. Afinal, estavam em desvantagem e o grupo inimigo tinha um rastreador, o que dificultaria demais a fuga. Bjorn então sussurrou de volta, explicando que precisava ganhar o máximo de tempo possível, porque ele tinha um plano. E na tentativa de ganhar tempo, nosso protagonista gritou: está bem, darei minha mochila e meu escudo em troca de minha vida. Mas antes mesmo dele terminar seu discurso, um grito ecoou: mate o bárbaro! Era a Misha. Eu sou uma princesa, se me poupar eu encho vocês de grana. Não só Bjorn, mas todos ficaram confusos com aquelas palavras. Os exploradores começavam a se questionar: como assim uma princesa? Mas e agora? E o outro respondeu: ainda pergunta? Temos que matar todos eles. Se algum desses dois saírem vivo, com certeza vão nos denunciar. Eles estavam determinados a acabar com o grupo de nosso protagonista, para evitar qualquer consequências futuras. Alguns até se deliciavam com as possibilidades da Misha ser uma princesa de verdade. Assim, ela estaria carregando itens extremamente valiosos pela sua posição social. Então, todos partiram para um combate. E Bjorn percebia que não conseguiria comprar mais tempo, mas era o suficiente para ele aparecer. Vozes estranhas então começaram a ser ouvidas. Matar, quero sangue. Carnívoro, monstro de rank 7, classificado como um morto-vivo humanoide, tinha um nível de inteligência extremamente alto. O problema desse monstro era que ele possuía várias habilidades focadas em matar pessoas. Era um monstro raro, invocado com uma única condição: permanecer tempo demais na Floresta das Bruxas. Todos ficaram surpresos. Um carnívoro? Aqui? Mas que merda! Quanto tempo esses loucos estavam perdidos? Bjorn, escutando o desespero deles, gritava: 5 dias, seus merdas! Venha, Misha, segura-se em mim, vamos sair daqui. Carnívoro tinha uma característica de perseguir suas presas até a morte, e não havia como escapar dele naquele momento. Sabendo disso, Bjorn correu em direção aos exploradores, com a intenção de usá-los como isca para garantir a sua própria fuga. Bjorn correu em direção a Hans, que não entendeu o que estava acontecendo. Então pulou, dando-lhe uma marretada e se distanciando do grupo. E assim todos viraram alvo de Carnívoro. Vendo suas presas correrem, o monstro imediatamente usou sua habilidade principal, Minas de Mana. Habilidade essa que distribui minas invisíveis nas proximidades. A atenção do grupo foi totalmente voltada à luta iminente. E Bjorn sabia que aquela era a chance que ele tinha para correr. Mas com as minas no caminho, ele só tinha uma opção. E com a grande ideia de correr por cima, pisava em todas, destruindo seus pés enquanto corria. Misha olhava desesperada: mas Bjorn, os seus pés! Foi então que neste momento, Carnívoro invocou vários cães ferozes que avançavam famintos em direção ao grupo. Eles não podiam se dar ao luxo de desviar, pois qualquer passo em falso poderia ativar as armadilhas. Além dos cachorros, o monstro atacava com seu arco. Acreditando que estava seguro, Bjorn havia sido mordido. Imediatamente, como um reflexo, para se livrar dos cães, ele usou a habilidade Explosão de Carne. Mas o pior aconteceu. Dessa vez, o ferimento era grave demais. Bjorn já não sentia mais seu tornozelo. O sistema avisava: aviso, os danos levarão a lesões permanentes se não forem tratados rapidamente. A situação se complicava e, sem hesitar, arremessava a Misha em direção ao monstro. Ela rapidamente entendeu a situação e se jogou em direção ao Carnívoro com sua adaga, destruindo-o com um único golpe. Foi então que, depois que a batalha acabou, os exploradores agora estavam no chão, implorando por ajuda. Por favor, me dê uma poção, eu vou te pagar. Antes mesmo de terminar suas súplicas, Misha, com um único golpe, acabou com seu sofrimento. Ela então correu para Bjorn, que sofria com uma perna amputada. Misha olhava e não conseguia acreditar. Bjorn, você tem certeza que vai ficar bem? Uma poção não vai conseguir devolver sua perna. Mas, graças às suas habilidades imortal, nosso protagonista se curava numa velocidade absurda. Misha ficava surpresa com aquela recuperação, sem saber que, mesmo com uma poção fraca, as habilidades de regeneração de Bjorn eram impressionantes. Curiosa por o que tinha visto, ela perguntou a Bjorn: Bjorn, o que é você? Eu nem sabia que você não sentia dor quando usava uma poção. Ele respondeu: este é um poder dos bárbaros. Foi então que ele se lembrou que nem mesmo Ainar reclamava como tomava a poção. E após a batalha, ambos concordaram que era melhor partirem antes que novos monstros aparecessem. Misha fez outra pergunta: Ei, Bjorn, como você sabia que aqueles exploradores eram perigosos? Ele rapidamente respondeu: era porque um deles se chamava Hans e eu não gosto desse nome. A resposta só deixava Misha
ainda mais confusa sobre o nosso protagonista, que a cada momento revelava uma faceta diferente e inesperada. Então, se lembrando do rosto daquela mulher, minutos antes da morte, pedindo por ajuda, ela pensava, aquela moça, ela poderia ser uma pessoa gentil, mas mesmo assim decidiu nos atacar. Misha não conseguia entender, então Bjorn fez uma pergunta direta. Misha, por que você entrou no labirinto? E ela, desanimada, triste, respondeu, dinheiro? O nosso protagonista então continuava com sua explicação. O dinheiro é uma maneira de se proteger. Afinal, no mundo onde você morre se não pagar seus impostos, ela precisava de dinheiro. Talvez por causa desse motivo, ela tenha agido dessa forma. Misha continuava pensativa e começava a entender melhor as pessoas daquele mundo. Eles continuavam caminhando e precisavam encontrar um lugar seguro enquanto tinham energia. E após 109 horas perdidas na floresta, Misha gritou com entusiasmo, Bjorn, eu acho que eu achei! Eles finalmente chegaram à Cabana das Bruxas, o único lugar seguro na floresta. E rezando para que nada de ruim acontecesse, nosso protagonista estendeu sua mão em direção ao portal. E no momento que sua mão tocou a árvore, uma névoa roxa os envolveu. E em pouco tempo, um vento, como uma brisa de primavera, soprou, dispersando toda a névoa que cobria os arredores. No capítulo anterior, após se livrar de um grupo de saqueadores, nosso protagonista finalmente havia encontrado um local seguro para descansar, a Cabana da Bruxa. Um local gerado aleatoriamente, que te permite descansar até 8 horas, capaz de desativar todos os debuffs da Floresta da Bruxa. Um lugar considerado por muitos como um paraíso, uma zona segura para aventureiros. No entanto, o maior problema deste local era encontrá-lo naquela vasta floresta maldita. O labirinto estava próximo de se fechar. Restavam aproximadamente 53 horas para tal. Assim, finalmente, eles haviam encontrado a tal cabana. A passagem, além do portal, era como uma bênção. O cheiro de grama, o canto dos pássaros e até mesmo um som de ventos entre as folhas entregavam um local caloroso, um refúgio no caos do labirinto. Mas, estranhamente, o sistema avisava. O número de pessoas havia chegado a 5 e a entrada fecharia automaticamente. Misha estava visivelmente aliviada e sorria em meio ao campo verde. Bjorn, venha, estamos salvos, falava Misha cheia de alegria. Mas Bjorn, com o rosto preocupado, pedia silêncio. Misha, espere só um momento, fique quieto, por favor. Seus olhos, sempre atentos, examinavam o ambiente ao seu redor. Misha, não estamos sozinhos, murmurava Bjorn. O quê? Como assim? Tem gente aqui, Bjorn? No entanto, nosso protagonista começou a explicar. O número de pessoas que podem entrar aqui é 5. E no momento que entramos, a porta se fechou. Misha rapidamente entendeu a situação. Enquanto caminhava até a cabana, seus olhos pararam em algo que chamou sua atenção. Era um elmo e um machado. Aqueles itens eram inconfundíveis e ao vê-los, Bjorn o reconheceu imediatamente. Era esse cara que estava com aquela sacerdotisa, sussurrava Bjorn. O homem estava deitado no chão, sujo e abatido, como um mendigo. Misha, sempre atenta, disse a Bjorn. Os companheiros dele devem estar lá dentro. Nosso protagonista entendeu. Ele já esperava por algo do tipo. Seguindo seus instintos, ele avançou e com um golpe preciso, nocauteou o sacerdote. O murro que ele deu foi tão forte que esmagou a cabeça daquele homem. Depois do ocorrido, Misha e Bjorn pegaram o restante do grupo, desprevenido dentro da cabana, e amarraram eles. Misha se aproximou e percebeu que o sacerdote não duraria muito mais tempo depois de tomar aquela pancada. Mas nosso protagonista então, com um ato meio de solidariedade, retirou a poção de dentro de sua bolsa e curou, despejando em sua cabeça. O líquido mágico brilhava e ao entrar em contato com a pele do homem, fez ele gritar de dor. O homem gritava com dor enquanto a poção o curava. Ele se contorcia e perguntava se Bjorn era mesmo o bárbaro que eles haviam encontrado antes. O homem desesperado gritava por perdão. Foi tudo mal entendido, nós fomos manipulados pelaquela mulher desgraçada. Foi então que ele começou a contar a sua história. Nós encontramos o grupo de vocês, mas quando chegamos perto só tinha 3. Nós não queríamos continuar correndo atrás, então ferimos aqueles que achávamos que era o guia, para não correr mais para a floresta. Mas então, de repente, uma luz apareceu e nos lançou para trás. Quando acordamos minutos depois, estávamos sem nosso guia. Uma lança de gelo furou sua cabeça e ele morreu na hora. Nosso protagonista analisava a história e concluía. Parece que o anão conseguiu fugir. E aquele grito que escutamos antes era Hotmalho sendo ferido. O sacerdote continuava sua história. Bem, sem o nosso guia, vagamos pela
floresta sozinhos, junto com a sacerdote. E no dia seguinte, os problemas começaram. A Lisa começou a drenar a força vital do Hans. Só então percebemos que aquela mulher desgraçada era uma sacerdotisa de Karui. Ele tinha um olhar de desespero e implorava por perdão. Atacamos vocês porque fomos enganados por elas. Por favor, perdoa o pai. Eu farei o que for necessário para compensar os danos. Misha, ao lado de Bjorn, apenas disse: Bjorn, você decide. Faça o que achar melhor. Bjorn então refletiu por um momento, relembrando de tudo que enfrentou desde que entrou no labirinto. Apesar de terem sido atacados, ninguém de seu grupo foi gravemente ferido. Então, uma luta interna surge em sua mente. De um lado, o seu eu bárbaro dizia que seria melhor acabar com eles naquele momento, pois no futuro poderiam causar problemas. E o outro lado, o seu lado humano, ponderava sobre as suas escolhas, que mesmo que tenham cometido um erro, eles mereciam uma segunda chance. Nosso protagonista pensava sobre as diferenças entre os mundos. Afinal, uma segunda chance era real ao mundo que ele morava, e não agora. Ainda em dúvida, Bjorn se virou para Misha e perguntou: o que você acha? Ela respondeu com firmeza: eu não confio neles. Se foi um erro ou não, eles tentaram nos matar. Aprendi isso há não muito tempo atrás. Com as palavras de Misha, Bjorn clareou sua mente e com convicção tomou sua decisão. Quando em Roma, faça como os romanos, gritava Bjorn, desferindo um golpe com sua massa. Uma mensagem do sistema então apareceu: conquista alcançada. Condição: assassinar 10 vezes. Recompensa: atributo mente mais 1. Ele sabia que desde que chegou àquele mundo, precisava conviver com o fardo de ser um bárbaro, uma responsabilidade que moldava sua mente, pouco a pouco. Misha olhava preocupada, vendo Bjorn parado após tirar a vida de 3 pessoas. Bjorn, você está bem? Sua mão está tremendo. Ele, na tentativa de não demonstrar o seu lado fragilizado, trocou de assunto. Misha, pega os equipamentos dele. Ela assim o fez, e nosso protagonista arrastou os corpos para a lareira. Era um sacrifício para a cabana. Desta forma, eles não precisariam ficar apenas 8 horas, mas com os 3 corpos, aquele tempo aumentaria para 24 horas. Bjorn demonstrava estar no limite. Afinal, o seu corpo estava exausto. Ele se jogou na cama e, em pensamentos, agradecia aquele conforto. Enquanto afundava no colchão, pensava sobre como era irônico aquele mundo. Afinal, quanto mais ele vivia como bárbaro, melhor ele se comportava como humano. Uma linha tênue entre o instinto bruto e a razão. E ele estava começando a entender. Nosso protagonista dormia e as memórias o tomavam por completo. A vida que tinha com sua ex-namorada, um bom trabalho, boa comida e um lugar feliz para descansar. Mas de repente ele acorda, o coração acelerado, e ao seu lado, Misha dormia com um sorriso feliz. Bjorn então começa a refletir sobre tudo o que estava vivendo. Parecia um sonho acordado, viver num corpo monstruosamente forte, enquanto lutava contra monstros para sobreviver. Essa era sua realidade agora. Ele havia dormido por várias horas seguidas, algo raro dentro do labirinto. No entanto, ele percebeu que Misha ainda dormia. Ei, Misha, acorde! Ela, murmurando, disse: mais 5 minutos. E ele gritava para levantá-la logo. Observando a calma na cabana, ele lembrava que tinha mais 1 hora antes que ela se fechasse. Faltava pouco para voltar para casa. Eles sentaram e aproveitaram sua última refeição antes de sair daquele local. Foi então que o sistema avisou: a cabana será fechada. O personagem está sendo movido de volta para a Floresta das Bruxas. No entanto, assim que saíram, perceberam um ambiente estranho, diferente do habitual. Todas as alucinações tinham desaparecido e os arredores se tornaram claros o suficiente para ver longe, mesmo sem tocha. No céu, uma luz manchada de sangue iluminava todo o local. Todas as evidências levavam a uma única explicação: o Lorde do Andar havia despertado. Misha, preocupado sem entender nada, perguntava a Bjorn: e o que está acontecendo? Tá diferente de antes. Este é um monstro que agia como uma espécie de chefe do andar. No jogo, eles eram chamados de Lordes do Andar, e a maioria era invocada por um gatilho. Misha gritava: Lorde de Andar, você é louco, no 3º andar não existe isso. Bjorn, com uma forma fria, respondeu: é óbvio que tem. No entanto, o modo de invocar é mantido em segredo há gerações. Então, nesse momento, nos é informado que a família real e a guilda mantiveram esse método de invocação em segredo absoluto. Até mesmo fizeram uma lei para punir severamente todos aqueles que ousassem invocar esse monstro. E isso foi há aproximadamente 150 anos atrás. Mas por que fizeram isso? Perguntava Misha. Bom, era para evitar que algum maluco invocasse aquele monstro por acaso. Afinal, o mestre do
terceiro andar não é um mestre qualquer, ele é Hax, o Lorde do Caos. O sistema então avisou. Quantidade de monstros no andar foram reduzidos. Misha entrava em pânico. Eu não sabia que havia Lorde no terceiro andar, como isso é possível, Bjorn? Esse monstro era tão poderoso que afetava não só uma área, mas todo o terceiro andar, massacrando qualquer coisa que visse pela frente. Até os monstros se escondiam dele, e quando ele era invocado, os portais de outros andares fechavam imediatamente, deixando todos aqueles que estavam ali à sua própria sorte. Misha gritava desesperada: ok, meu Deus, ele apareceu justamente agora, que azar! Misha, provavelmente foi por nossa causa. Então ele explica. Lembra quando deixamos aqueles sacrifícios na cabana? Infelizmente cumprimos uma das condições para invocá-lo, mas eu não imaginava que outras pessoas também iam fazer o mesmo. Faziam mais de 10 anos que esse monstro não havia sido invocado, então achei que não daria problema queimar aqueles corpos lá. Nesse momento o desespero tomou conta de Misha. Bjorn, o que você fez? Agora vamos morrer. Nosso protagonista, com o rosto calmo, apenas disse: Misha, nunca fale isso pra ninguém. Se eles souberem que nós participamos disso, a gente vai se dar muito mal. Eles tinham que sair dali o mais rápido possível. Felizmente, a floresta estava muito mais clara do que antes, e grande parte dos monstros já não o atrapalhariam mais. Bjorn então tomou sua decisão. Vamos sair daqui, Misha, e seguir em direção aos habitats dos orcs. De acordo com o anão, aquele clã Jawis opera acima do sexto andar e possui centenas de membros extremamente fortes. Se nós ficarmos perto do clã, talvez tenhamos uma chance de sobreviver. Ele sabia que para sobreviver naquela situação precisaria de ajuda, e assim foram andando. Quando chegaram ao acampamento do clã, encontraram um cenário de caos. Um dos membros estava tentando organizar os exploradores que se aproximavam. Por favor, se acalmem, sigam as ordens. Como esperado, um grande número de pessoas estavam aglomerados ali. A multidão, em desespero, começava a gritar: ouvi dizer que vocês têm um grande mago aí, peça a ele para usar a magia de teleporte, eu pagarei a quantia que for necessário. O outro gritava: aposto que foram vocês que invocaram esse Lorde para pegar nosso dinheiro. Era um completo caos. Havia aqueles que suplicavam por ajuda, aqueles que recusavam aceitar a realidade, e até mesmo aqueles que calmamente tentavam aceitar a situação. Enquanto a multidão de pessoas clamava por ajuda, o líder do clã iniciou seu discurso. Silêncio! Acalmem-se todos! Esta área está segura. Nosso sacerdote irá lançar um feitiço poderoso, e nossos batedores já estão de vigia em todas as direções. O labirinto está próximo de fechar, e conforme o acordo entre nós e a família real, faremos o possível para manter o maior número de vocês vivos. Porém, se alguém não obedecer às nossas ordens ou começar um motim, entendam que não teremos escolhas a não ser medidas drásticas. Bjorn observou bem aquele discurso e, considerando o silêncio proveniente à última frase, foi muito eficaz. E graças à magia da sacerdote, eles poderiam descansar um pouco mais. Neste momento, nos é dado uma breve explicação sobre o feitiço que o sacerdote havia usado. Se chamava Destruição do Mal. Ele era capaz de criar uma barreira e permitir que apenas humanos entrassem e saíssem de um local determinado. Mesmo assim, Bjorn ainda estava desconfiado. Sentia que não podia baixar a guarda em nenhum momento. Afinal, logo eles teriam mais problemas. Nosso protagonista se aproximava de Misha e perguntava: Misha, você confia na sua audição? Ela olhava com um sorriso no rosto e respondeu: não sei, mas já recebi vários elogios. Bjorn franziu a testa sem entender do que ela estava falando. Misha, eu perguntei sobre sua audição, se ela é boa. Ah, tá, eu tenho sim uma boa audição. Bjorn continuava: então ouça as conversas ao seu redor e me diga se escutar alguma coisa útil. Junto com Misha, nosso protagonista prestava atenção em cada conversa, em cada detalhe ao seu redor. Ouvi dizer que o Lorde do Andar apareceu pela primeira vez há 10 anos. Eu me pergunto qual foi o desgraçado que fez isso. Um outro grupo respondia: pô, cara, ainda bem que o clã do sexto andar tá por aqui, tivemos sorte, né? Verdade. Nunca vi uma barreira como essa tão grande. A maioria dos aventureiros estava agradecido e satisfeito pela situação atual, embora nem todos, é claro. Hein, isso não é suspeito demais? Eles tentarem aqui nos ajudar enquanto um monstro gigantesco apareceu? Uma coisa, nosso protagonista acreditava: o fato daquele clã estar ali era muita sorte. Isso aumentaria e muito sua chance de sobreviver. Enquanto isso, Misha dormia tranquilamente encostada no ombro de Bjorn, até que ela despertou. Misha, ainda sonolenta, perguntava: o que aconteceu, Bjorn? Alguma coisa tá errada? O Bjorn, observando o ambiente ao seu redor, respondeu: olha, há muito mais gente. Parece que tem umas 500 pessoas, mais ou menos. Misha questionava: mas da onde surgiu esse monte de gente? Neste andar, deve haver pelo menos 100 pessoas do clã Jawis. Primeiro, vamos ver como eles planejam controlar essa multidão. De repente, o líder do clã iniciou seu discurso, gritando: por favor, acalmem-se. Graças à magia de destruição do mal, essa é uma zona segura do andar. E por isso, a sacerdote gostaria que todos demonstrassem algum respeito
respeito ao Deus dela. Todos devem imediatamente entregar 1 milhão de pedras ou equivalente. Bjorn analisava o discurso e sabia que era muito inteligente. Afinal, ninguém ali carregaria uma quantidade imensa de dinheiro e precisariam disponibilizar os seus equipamentos. Ou seja, era assim que um clã manteria a ordem, tomando equipamento dos exploradores. O líder então continuava: esse pagamento também será a taxa de sua proteção. Mesmo que perca algumas poções ou peças de equipamentos, pelo menos estarão seguros. Apesar das palavras tranquilizadoras, Bjorn continuava preocupado. Afinal, mesmo com a força daquela magia, ele sabia que não se comparava ao poder daquele mestre de andar. Nem mesmo esse clã seria capaz de derrotá-lo. Mas o melhor a se fazer naquele momento era seguir as ordens, pelo menos por enquanto. Eles não teriam que entregar os seus equipamentos, já que o grupo possuía diversos itens valiosos de saqueadores. Enquanto separava os equipamentos para o pagamento, Bjorn notou um grupo de exploradores visivelmente indignados. Como é que é? Por um dia aqueles caras querem 1 milhão? Isso é ridículo! Nossa, que situação de merda! Muitos deles saíam da área protegida, recusando-se a pagar impostos pela proteção do clã. Algum tempo se passou e Misha voltou após pagar as taxas. Nosso protagonista ficava pensativo enquanto calculava o valor arrecadado pelo clã. Bjorn achava aquilo muito inteligente. Afinal, eles conseguiram diminuir o número de pessoas no centro da habilidade enquanto arrecadavam recursos com um valor absurdo de grana. Mas, no fundo, ele sabia que se o Senhor do Andar aparecesse ali, seria um fim para todos. Tanto os que ficaram, quanto aqueles que decidiram sair. Embora muitos tentassem se convencer de que o Mestre do Andar não passaria ali, Bjorn estava se preparando para o pior. O tempo foi passando e faltava apenas 5 horas para o fechamento do labirinto. Mas, de repente, uma chuva negra começou a cair sobre eles. No instante, o padrão branco puro que cobria o chão se perdeu na luz. O pior cenário havia chegado. A habilidade passiva do Lorde do Caos havia sido ativada. O sistema logo avisou: o personagem está sofrendo dano. Sua resistência à mana será reduzida. Aquilo era a prova de que o Mestre do Andar havia chegado. Sua presença despertava uma habilidade passiva, conhecida como Reinado do Desespero. Apenas um toque da chuva negra era bastante para fazer a pele queimar. Os efeitos do campo desapareceram e finalmente o Senhor do Andar Hax surgiu no horizonte. O pânico tomou conta do local. Os gritos de dezenas de pessoas ecoavam por todos os cantos. O líder da guilda observava de longe o monstro vindo em sua direção. Suspirando pesadamente e com um sorriso amargo em seu rosto, ele disse: então é assim que vai ser, né? Enfim, ele solta um grito para que todos pudessem ouvir: o Lorde do Caos está aqui! Usem tudo o que preparamos para eles! A ordem ecoou pelos seus subordinados. Em resposta, aqueles com o emblema da guilda começaram a se mover. Magos, sacerdotes, atiradores, guerreiros corpo a corpo, todos obedeciam às ordens. Eles começaram a usar todos os tipos de consumíveis sem hesitação. Em um ato ousado, o líder pegou seu item numerado, a bandeira do Senhor do Sol, para enfrentar o monstro do caos. Nosso protagonista observava atentamente e percebeu que, em poucos minutos, o clã já havia utilizado itens que valiam milhões de pedras. Eles possuíam recursos suficientes e iriam usar de qualquer forma. Em outras palavras, eles estão dispostos a arriscar tudo para derrotar o grande chefe. Na frente de seu exército, o líder gritava: vamos voltar vivos! Ao escutar aquilo, nosso protagonista ficava impressionado, afinal, ele não era o único que esperava o pior. Todas aquelas pessoas arriscaram suas vidas para chegar até ali. Isso provavelmente não era sorte. O líder então ordenou: atenção em suas posições! Iremos parar esse monstro! Determinados a parar o monstro, a luta aí deu início. Nosso protagonista tinha uma curiosidade, como uma expedição de verdade seria. Uma curiosidade que ele tinha há tanto tempo havia sido sanada naquele momento. O pânico tomava conta das pessoas que eram pisoteadas, feridas no combate. Gritos de desesperos era escutado em todos os lugares. O clã então enfrentava o poderoso chefe. Mesmo no combate próximo, os tanques e os DPS evitavam confrontos diretos, desviando assim da cauda chicoteada e das garras que cortavam com uma destreza notável. Isso fazia sentido, já que provavelmente eles estavam cientes de que, por mais resistentes que seus corpos fossem ou quão alto fossem seus atributos, não havia como competir com um monstro daquele. No entanto, as baixas começaram a aparecer e a situação
começava a complicar. De alguma forma, o clã ainda conseguia manter o avanço do monstro. Os guerreiros ainda se mantinham na linha de frente. Os magos, com magias extremamente poderosas, faziam o monstro recuar. Mas, infelizmente, o número de baixas aumentava conforme a batalha se arrastava. 4 pessoas já haviam morrido. E o líder do clã gritava: "Não se distraiam, foquem na batalha!" Com todos os seus atributos nas alturas, graças às várias essências e pergaminhos usados, cada uma daquelas pessoas eram como uma arma por si só. De repente, o Senhor do Caos liberou seus poderes inatos. O líder imediatamente deu a ordem: parem de atacar, destruam os orbes. Observando, o nosso protagonista via uma esperança. Afinal, eles sabiam como lutar contra aquilo. De contrapartida, os ignorantes, aventureiros ao redor questionavam sua decisão. Mas observando a batalha, Bjorn começava a acreditar que talvez conseguiriam sobreviver até o fechamento do labirinto. Tempo atual, 22h37, uma hora antes do fechamento do labirinto. Apesar da longa batalha, os membros da guilda ainda estavam fielmente desempenhando seus papéis sem perder a concentração. No entanto, o número de pessoas mortas estavam aumentando, um total de 11 pessoas até agora. Embora isso fosse equivalente a 20% da força total de combate, as pessoas continuavam fazendo seus trabalhos sem entrar em pânico. O problema era que havia muitos idiotas ao redor deles, o que fazia o número de baixos aumentar drasticamente. Eles ficavam cada vez mais desesperados, e toda vez que o chefe dava uma investida, aqueles idiotas que haviam pagado pela proteção morriam aos montes. Para Bjorn, isso era culpa deles. Afinal, assistir uma batalha como aquela de tão perto era imprudência total. Misha também demonstrava preocupação. Bjorn, a situação não está muito boa, né? Você tem certeza que a gente vai ficar por aqui? No entanto, Bjorn estava pensativo quando, de repente, alguns dos exploradores ao redor chegaram às suas próprias conclusões. Precisamos lutar. Não podemos mais assistir. Vamos nos unir. Seus olhares se voltavam para os equipamentos que foram confiscados pelo clã. Observando a situação se deteriorar rapidamente, Bjorn finalmente havia tomado a sua própria decisão. O grupo de pessoas em pânico só aumentava e rapidamente estava fora de controle. Os guardas do clã que estavam cuidando dos equipamentos tentavam manter a ordem. Afastem-se, afastem-se, mas ninguém os ouvia. Os exploradores avançavam e começavam a atacar os guardas. Enquanto isso, Bjorn e Misha, percebendo o caos se desenrolando, corriam para o mais longe possível. Aquilo estava fadado a acontecer. Exploradores comuns não tinham ideia de como derrotar aquele monstro. Enquanto corriam, nosso protagonista se deparou com várias entidades caóticas, os espíritos do caos. Sem tempo para enfrentá-los, Bjorn e Misha mudaram de direção. Eles precisavam se afastar daquele ponto o mais rápido possível. A ideia era chegar de volta na floresta, mas, de repente, após correr alguns minutos, eles pararam abruptamente. Os arredores subitamente escureceram. Não havia necessidade de analisar nada. Já estava claro o suficiente o que havia acontecido. O sistema então avisou. O Lorde do Caos, Hax, absorveu seu poder inerte. Efeito de campo, Fenda do Mal, será ativado num raio de 5 quilômetros. Dessa vez, até mesmo Bjorn entrou em desespero. Misha, sem ideia do que fazer, gritava: Bjorn, o que vai acontecer com a gente? O que é isso? Fenda do Mal. Nessa hora é explicado que essa é uma habilidade suprema, ativada quando o monstro absorve 10 esferas de sua habilidade inata. No jogo, o tempo limite era de 45 minutos. Se não conseguisse escapar da área do efeito, você simplesmente morria. E não importava o quão forte o seu personagem fosse, a morte vinha para todos. Se tem uma característica especial, é que independente da localização, você seria puxado para o centro do mapa. E imediatamente Bjorn e Misha e todos os outros exploradores foram arrastados de volta ao centro do andar. De acordo com a contagem de Bjorn, restavam cerca de 200 exploradores e apenas 20 daqueles que pertenciam ao clã de Alves, que antes eram 50 membros. Um dos membros insistia em manter a ordem gritando: calem a boca, seus merdas! Sabem quantas pessoas morreram por causa de vocês? Se aproximarem, vamos matar! Isso só irritava ainda mais os exploradores. Nossa culpa, você é louco! Se não tivesse pego nossos equipamentos, não estaríamos assim! O membro do clã então continuava: é bom que sejam gratos por não matarmos vocês agora, seus merdas! Inconscientemente da situação em que se encontravam, os aventureiros gritavam coisas diferentes. Eles provavelmente sabiam que ser abandonados por esses caras significaria uma chance menor de sobrevivência. Em meio à multidão, um dos exploradores levantou sua mão. Eu sei o que podemos fazer. Eu não lembro de detalhes, mas se não sairmos do centro num tempo limite, todos vamos morrer. Foi o que eu li num livro antigo. A única exceção seria correr 5 quilômetros em qualquer direção. O problema é que os clones do chefe de andar, Hax, os espíritos do caos, iriam persegui-los até matar. Os exploradores concordavam que, se trabalhassem juntos,
juntos poderiam ter uma pequena chance de sobrevivência. Misha observava toda aquela movimentação e questionava Bjorn. Bjorn, essas pessoas estão indo embora. O que a gente vai fazer? Mais da metade das pessoas haviam saído. Bjorn observava tudo aquilo para tomar sua própria decisão. Ele não sabia exatamente qual caminho tomar, mas obviamente escolheria a que tivesse a maior taxa de sobrevivência. Ele então chamou Misha e foi em direção ao seu irmão. Parado, bárbaro! Se você se aproximar mais... Foi então que ele reconheceu o nosso protagonista. Ei, o que vocês querem aqui? Um encontro repentino. Estava claro que não haveria reconciliação fraterna naquele momento. Então nosso protagonista sorria e disse para aquele homem. Há quanto tempo, hein? Tyson, visivelmente com raiva, respondia. Eu não me lembro de ser tão próximo de você assim, seu bárbaro. Bjorn o cumprimentava e foi direto ao assunto. Hein, conseguiram capturar aquela essência do Orc Hero? E com um sorriso no rosto, sem perceber, ele disse, bem, tivemos... Peraí, como é que você sabia disso? Então tiveram sorte, né? Respondia Bjorn com um sorriso irônico. Enquanto o irmão de Misha olhava com horror nos olhos, Bjorn sorria. Afinal, sua aposta havia sido bem sucedida. Pelo menos metade dela. O foco da história então muda para o líder do clã, recebendo informações do seu time. Senhor, temos 23 vivos, 3 deles sacerdotes, 6 magos, 12 arqueiros e apenas 2 de curto alcance, senhor. Aquela informação deixou o líder indignado. Afinal, grande parte do seu grupo havia morrido naquela batalha. E ele só tinha 2 guerreiros de curto alcance. Neste momento, é explicado que, quando a revolta começou, muitos guerreiros do clã morreram. E para ganhar algum tempo, eles tomaram a decisão de deixar o boss absorver todas as esferas de sua habilidade inata. Vindo até o líder, o mago e paciente do clã o chamou. Senhor, o que vamos fazer agora? O senhor sabe que se ficarmos aqui, vamos morrer. O capitão estava em uma situação complicada. Ele não era capaz de abrir caminho com apenas 2 combatentes de curto alcance. Além disso, um era um espadachim e o outro era lanceiro. Ou seja, nenhum especialista em tanque. Em outras palavras, ele não tinha ninguém para suportar o dano nessa investida em sair daquele local. Droga, precisamos de mais uma pessoa para poder tancar e sair daqui. Enquanto pensava, outros membros do clã continuavam pedindo pela solução do líder. Afinal, não havia tempo e uma decisão precisava ser tomada o mais rápido possível. De repente, em meio a essa discussão, um som ecoou estridentemente. Eu já disse, eu vou abrir caminho. O capitão virou rapidamente à procura de quem havia gritado e perguntou, quem está gritando aí? Um dos seus subordinados então informou. Pelo que eu ouvi dizer, senhor, é um colega da equipe da irmã do Tyson, senhor. Mas o vice-capitão ainda queria saber mais. Então foi em direção a Bjorn. Eu vou resolver isso. Bárbaro, me responda o que você quer. Então, um soldado respondeu. Ele quer oferecer uma troca, senhor. Ele abrirá o caminho para o clã em troca da essência do Orc Herói. Ao ouvir isso, o vice-capitão ativou a sua habilidade, Instinto de Sobrevivência. Ela destacava o alvo, aumentando a sua chance de sobreviver. Ao fazer isso, ele viu um brilho enorme saindo de nosso protagonista e murmurou baixinho. É a primeira vez que essa habilidade emite uma luz tão forte. Eu já fui salvo por ela várias vezes. É como se ela estivesse me falando para acreditar nesse homem. O capitão então tomou a sua decisão. Este homem é a chave para nos tirar daqui. Como você se chama? Bárbaro. Enquanto se apresentava, Bjorn sorria e dizia mentalmente, minha segunda aposta foi bem sucedida. No capítulo anterior, o nosso protagonista se viu em uma situação extremamente perigosa. Com o despertar do chefe do 3º andar, as chances de sobrevivência só pareciam diminuir a cada segundo. Por um breve momento, ao ver o clã unindo forças contra o monstro, ele quase acreditou na possibilidade de vitória, mas tudo desmoronou quando os aventureiros, tomados pelo desespero, se revoltaram, alterando completamente o curso da batalha. Quando o Senhor do Caos convocou todos para o centro do andar, Bjorn sabia que precisava agir. Agora, ele se encontrava cara a cara com um vice-capitão do clã. Bárbaro, qual o seu nome? Eu sou Bjorn, filho de Yandel. Bjorn estava confiante, afinal sua aposta havia dado certo. Eu sou o vice-capitão da guilda, Iraz McLean. E após uma breve apresentação, sem perder tempo, o capitão foi direto ao ponto. Me diga, quem te contou que estávamos atrás do Orc Herói? Nosso protagonista ia responder. Eu presumi que... Como assim você presumiu? Retrucava o capitão. Bjorn manteve a calma e continuou seu raciocínio. Bem, eu me perguntei por que uma guilda tão poderosa desceria até aqui para lidar com uma simples colônia de orcs. Pelos itens que vocês trouxeram, não parecia que um simples orc guerreiro fosse o bastante para justificar tudo isso, a menos que vocês tivessem algo maior em mente. Neste momento, ficamos sabendo que o Orc Herói era um monstro de rank 5, um tipo de chefe oculto que só poderia ser invocado com uma espécie de sacrifício, 777 pedras de mana, todas
esferas coletadas do próprio orc guerreiro, unidas no altar no centro da colônia. Após ouvir a explicação, o vice-capitão ficou surpreso. Você conseguiu descobrir tudo isso apenas com essas informações? Então me diga, por que precisamos de você? Sua frase omitiu muitas perguntas, que provavelmente ele ainda deveria ter. No entanto, não havia mais tempo a se perder naquele local. O pior estava acontecendo e eles precisavam sair dali. Bjorn percebeu que o vice-capitão não tinha tempo e foi direto ao ponto. Eu tenho o selo do imortal, a essência vampírica, assim como uma essência do golem de corpos, que tem a passiva de tolerância à dor. O capitão interrompeu imediatamente as explicações de Bjorn. Não há necessidade de mais detalhes. Isso significa que você pode beber poções e ainda continuar lutando, correto? Assim que o nosso protagonista confirmou com a cabeça, o capitão tomou sua decisão. Fechou os olhos como se estivesse organizando seus pensamentos e disse: para alguém que ainda está no terceiro andar, você não é nada mal, hein? Na verdade, comparando com os guerreiros que eu ainda tenho, você é incrível. O irmão da Mish não gostava nem um pouco das palavras que o capitão proferia. No entanto, admirado, o capitão continuou: Bjorn Yandel, eu vou investir em você. O irmão da Mish, ouvindo aquilo, ficava ainda mais indignado e questionava a decisão. Mas senhor, essa essência foi solicitada por nobres. Já chega! Gritava o capitão. Já está decidido. Se investir em Bjorn significa salvar os membros de nosso clã, o custo da essência valerá a pena. Tragam minha essência! Enquanto isso, Bjorn sentia que havia superado mais um obstáculo, mas ainda precisava de sorte. Afinal, das essências disponíveis de orcs heróis, 3 dropavam ali. Cada um deles era um monstro nomeado, ou seja, mutantes avançadas com essências difíceis de lidar. Monstros tão fortes que era necessário um esquadrão completo para apenas um monstro de rank 5. Cada um desses orcs derrubava uma essência distinta. O primeiro possuía a essência vermelha, impregnada com um grito da paixão. O segundo, a essência azul, impregnada com espírito de combate. E o terceiro, a essência verde, que era baseada nas habilidades que Bjorn tinha, o grito de guerra, e ele conhecia muito bem. Assim que olhou para o tubo de ensaio transparente, conseguiu ver a cor de longe. Sim, era a essência verde. A sorte finalmente parecia estar do seu lado, mas essa sensação de sorte vinha com uma forma estranha. Provavelmente traria consequências muito ruins. Era algo que ele não gostaria de sentir. Ao absorver a essência, vários de seus atributos aumentaram drasticamente. A mudança foi absurda e instantaneamente. Ele não havia mudado fisicamente como aconteceu com Ainar, mas como qualquer outra essência física, ele transbordava poder. Ele mal podia esperar para colocar toda a sua força própria. Foi então que o vice-capitão o parou. Bjorn, espera! Antes de tudo, tire seus equipamentos. Enquanto o nosso protagonista se despia de seus equipamentos e colocava na mochila expansiva, o capitão preparava várias poções e pergaminhos para ele usar. Bjorn então deu sua mochila para Misha e pegou com o capitão os itens oferecidos. Sem questionar, ele apenas usou tudo de uma única só vez. Eram tantos buffs que uma aura começou a brilhar em sua volta. Os magos do clã também lançaram suas habilidades de proteção sobre ele, envolvendo-o em várias camadas de defesa mágicas. Por fim, o vice-capitão disse a Taylor: a habilidade de Bjorn combinada com a sua será muito boa. Não importa qual habilidade ele consiga absorver de você, dê a ele parte de seu sangue. O capitão fez a sugestão. O irmão mais velho de Misha se aproximou. Ele não podia dizer nada na frente do comandante, mas nosso protagonista podia sentir de longe de que ele não estava satisfeito. Bjorn então ativou a sua habilidade, Mestre de Sangue, e com uma mordida no braço de Taylor, ele absorveu a habilidade de Corrupção. Essa habilidade, quando ativada, reduzia gradualmente os atributos máximos das essências a um determinado ponto, mas em troca aumentava todos os efeitos das habilidades ativas em 1,5 vezes, potencializando em muito o seu combate. Assim que toda a preparação estava finalizada, o vice-capitão chamou Bjorn. Você está pronto? Finalmente, o momento de Bjorn usar sua habilidade chegou. Ao se concentrar, a mesma foi ativada. Gigantificação. Em um instante, o chão começou a se afastar e as pessoas neles ficaram menores. Seu corpo se expandia, assim como seus atributos físicos. Todos os olhos se voltaram para ele. A roupa começou a rasgar e um aumento de tamanho expôs sua pele. Misha olhava impressionada com os atributos do bárbaro. Vendo isso, o vice-capitão ordenou: traga algumas capas para cobri-lo. Assim que estava adequadamente protegido, o capitão deu o alerta: temos aproximadamente 30 minutos. Você acha que consegue, bárbaro? Bjorn, com um sorriso confiante em seu rosto, respondeu: claro, capitão. Logo em seguida, ele soltou um grito ensurdecedor: vamos sair daqui! Sua voz estridente deu início a uma corrida pela vida. E assim, ele se lançou na frente, abrindo o caminho para os outros sobreviventes. Correndo, ele usava toda a sua força para arrastar um corpo gigantesco com quase 5 metros de altura. Erguendo sua mão, gritou o capitão logo em seguida: sigam ele! Correndo, logo atrás de Bjorn estavam todos os membros restantes do clã.
clã, com Misha e mais 40 exploradores que também decidiram acompanhá-los. Em troca, os aventureiros abriram mão não só dos seus equipamentos, mas também serviram como sacrifício da habilidade Selo de Sacrifício de Bjorn, aumentando ainda mais os seus atributos físicos. Clones e miniaturas de Hanks mergulhavam em sua frente, na tentativa de pará-lo. Eles tinham aproximadamente 2 metros de altura, mas comparados com Bjorn, eles não eram nada. O bárbaro exalava uma aura de poder puro, uma força quase palpável. Na linha de frente, ia amassando os inimigos um após o outro. No entanto, cada vez que destruía um desses monstros, o dano era refletido, abrindo novas feridas em seu corpo. Mesmo com sua alta tolerância à dor, ele sentia cada golpe reverberar em seus ossos. Graças às essências vampíricas, ele sabia que não morreria ali, ao menos que seu coração fosse destruído. Ao ver Bjorn se expondo daquela forma, o vice-capitão chamou sua atenção. Bárbaro, vá com calma, você está sendo descuidado, não precisa atacar tantos de uma vez só. Isso seria um problema, afinal, com a gigantificação ativa, mais e mais monstros eram atraídos em direção ao bárbaro, como um provocar ativo a todo momento. Mas, vendo pelo lado positivo, ele acabava protegendo os exploradores atrás dele, já que a maioria dos inimigos se concentraria nele. O irmão de Misha, ao lado do bárbaro, tentava fazer alguma coisa, atacando os clones, mas assim que o destruía, sofria dos efeitos de reflexo de dano. Merda, esse monstro dá muito dano. Sacerdote, venha me curar logo, gritava Taylor. Vendo aquilo, Bjorn ficou irritado e gritava: pare de se machucar à toa, fique atrás de mim. A visão de pânico depois de derrubar apenas 2 clones não era nada tranquilizadora. O simples fato das curas dos sacerdotes estarem dispersas era um pequeno problema. Além de tudo, o Bjorn diminuía seu ritmo e não conseguia liberar o poder inato da sua habilidade. Nessa hora, o sistema veio avisando: sua vida está abaixo de 50%. Com a vida abaixo de 50%, nosso protagonista sentia um aumento substancial em seus atributos e resistência, graças à passiva, o caminho do herói. Era esse o motivo para qual ele queria tanto essa essência. Ele aumentava todos os atributos e as defesas até um ponto de 20%, aonde os seus efeitos eram maximizados. Decidido a tirar o máximo proveito dessa passiva, Bjorn exigiu a todos para que ficassem atrás dele, garantindo assim que ele seria o único na linha de frente. Já na retaguarda, o irmão de Misha se encontrou com um mago ancião, que interpretava aquela movimentação dele como uma estratégia do capitão. Contudo, Taylor se sentia inútil, confinado em uma posição de apoio. Que merda, o dano não foi o suficiente, e essa dor horrível que eu senti, como aquele idiota consegue suportar tanto, dizia Taylor em pensamentos. Quando o bárbaro proferiu tais palavras sem nem mesmo olhar para trás, Taylor não pôde responder. Não, na verdade ele não quis responder, pois apenas um breve momento ele percebeu que isso não era algo que uma pessoa comum conseguisse fazer. Afinal, quem era aquele homem? Aquele simples guerreiro, membro do grupo da minha irmã, um grupo que tinha um mago que nem sequer magia sabia usar. Mesmo que tenha tolerância à dor, como ele conseguiu avançar tanto? Cada monstro que morria explodia, derretendo a pele de Bjorn, e aqueles que se aproximavam mordiam seus ossos já expostos pelos ataques. Mesmo com tudo isso, aquele bárbaro avançava sem hesitar contra o horror que tinha pela frente. Os exploradores começavam a murmurar, admirados com a ousadia daquele bárbaro. Seria ótimo ter alguém como ele no clã, né? O outro continuava: o vice-capitão realmente tem bons olhos. Nunca imaginei que aquele bárbaro seria tão incrível. Alguém sabe o nome dele? Um deles viu Misha e a perguntou: ei, você, garota, você conhece esse homem? Mas Misha disfarçou, fingindo não entender a pergunta. O velho mago do grupo comentou: se Vulcan, que era um lendário herói entre os bárbaros, retornasse, acho que ele se pareceria muito com esse homem. Logo, o nome desse bárbaro se espalhará por todos os sobreviventes. No entanto, Taylor observava em silêncio, enquanto outros gritavam: estamos quase lá, aumente a velocidade. Uma mensagem do sistema apareceu. O efeito de campo Fenda do Mal foi desfeito. Finalmente, todos haviam conseguido sair. O efeito de gigantificação se dissipou. Os gritos de alívio ecoavam por toda parte. O que? Conseguimos sobreviver! Assim que todos saíram, houve um estrondo, parecido com trovões. Enquanto todos respiravam aliviado, Bjorn levantava os seus olhos para ver o destino sombrio dos que não foram rápidos o suficiente. Raios vermelhos escuros disparavam do teto em direção ao centro do mar. Pessoas eram sugadas, como se estivessem presas em um turbilhão. Era como uma visão do apocalipse. Em instantes, todo o habitat dos orcs foi destruído. Absolutamente nada permaneceu em pé. Tudo o que restou foi apenas uma terra devastada. Ao lado de Bjorn, o capitão desabafava: nossa, foi por muito pouco, mas ainda não acabou. Precisamos ficar atentos. Ele tinha razão. Após o ataque supremo do Lorde do Caos, um dos sobreviventes seria escolhido como presa. Havia uma chance de 1 em 15 para Bjorn ou Misha serem os escolhidos. Mas o bárbaro tentava afastar tal preocupação, convencendo-se de que eles não seriam escolhidos dessa vez. Mas
Mas, de repente, Misha caiu no chão paralisada, chamando Bjorn. Bjorn, eu não consigo me mover. Ela havia sido escolhida como presa. Ao ver aquilo, nosso protagonista não conseguia acreditar. Logo, entre todas as pessoas, tinha que ser a Misha. Puta que pariu, mas que merda de azar é esse? Eu sabia que ia dar uma merda. Misha, sem entender o porquê o seu corpo estava imobilizado, gritava por Bjorn. Bjorn, o que tá acontecendo comigo? Misha olhava ao redor, vendo os olhares aflitos de todos, inclusive de Taylor, seu irmão. Ela então percebeu. A presa. O personagem é atingido por um debuff e será incapaz de se mover. E será o único alvo do mestre do andar. Em outras palavras, Hax o perseguirá até a morte. O vice-capitão se aproximou de Bjorn. Mas que merda, né? E pensar que seria justamente a sua companheira. Se você reconsiderar entrar no meu clã, podemos te ajudar. Bjorn prontamente respondeu. Não, obrigado, eu não tenho intenção de me juntar a ninguém. O vice-capitão então continuou. É uma pena. Enfim, então esse é o fim de nosso acordo, está bem? Espero te ver novamente na cidade. Focado, Bjorn respondeu. Isso se eu sobreviver, né? Sussurrando, o capitão respondeu. Eu tenho certeza que irá. Em um gesto de despedida, o vice-capitão pediu para que os magos e sacerdotes do clã lançassem buffs para ajudar Bjorn. Espero que isso possa te ajudar na sua jornada. Se você morrer, o desgraçado vai vir pra cima da gente. Nosso protagonista agradeceu pela ajuda. E com Misha amarrado em suas costas, ele partiu para o mais longe possível. 23h45. Faltavam apenas 15 minutos para o fim do labirinto. Um período em que a maioria consideraria um tempo curto, seria os 15 minutos mais longo de suas vidas. O sistema então avisou. O Lorde do Caos, Rax, despertou. Com Misha nas costas, Bjorn corria o mais rápido que podia. Sua respiração pesada e o coração acelerado pelo esforço e pela urgência faziam seu corpo queimar. Nosso protagonista corria com os músculos enrijecidos e não conseguia sequer olhar para trás, mas sabia que o monstro estava bem próximo. Misha gritava: por favor, Bjorn, eu tô te pedindo, pode parar. Eu não sou idiota, eu sei que ele está atrás de mim, não de você. Ela sabia que se continuasse assim, Bjorn também seria alvo e morreria com ela. Com a voz trêmula, ela continuava: eu sabia que ia morrer quando vi todas aquelas pessoas olhando para mim daquele jeito. Até mesmo a minha família escolheu me ignorar. Mas Bjorn fingia não entender. Não somos tão próximos assim, você já fez muito por mim. Além disso, eu já realizei meu sonho de infância. Uma resposta veio alguns segundos depois. Que engraçado, por que você está dizendo esse tipo de coisa? Eu sei que você não quer morrer. Você está com medo de ser abandonada, não é? Aquelas palavras machucaram Misha. Vulnerável e ainda em dúvida consigo mesmo, ela gritava: por que você não me escuta? Eu só não quero ser mais um fardo para ninguém. Quer dizer então que esses sentimentos de culpa são mais importantes do que sua vida? Respondia Bjorn, enquanto Misha ficava sem palavras. Pare de me enrolar com essas coisas que você diz sem sentido. Se você quer mesmo viver, apenas me peça ajuda. Pelo menos assim, você terá uma chance de sobreviver. Aquelas palavras diretas eram típicas de um bárbaro, mas Misha conseguiu entender o que ele estava dizendo. Desde que ficaram atrás na floresta, Bjorn vinha demonstrando com suas ações como responder e avaliar a cada situação para conseguir sobreviver. E ela estava parecendo uma criança, dizendo que todas aquelas coisas absurdas para alguém que até aquele momento estava tentando salvá-la. Então Misha, respirando fundo, falou em alto e bom som: se você me salvar, eu vou te seguir pro resto da minha vida. Bjorn respondeu: eu acho que você já disse isso, não foi? É verdade. Então eu vou te dar todo o dinheiro da exploração. Agora sim, estamos nos entendendo, respondeu Bjorn. Os espíritos do caos vinham de todas as direções. Bjorn, pressionado, ativava novamente a sua habilidade de gigantificação. Agora o bárbaro poderia avançar ainda mais com poucos passos, embora só conseguisse manter essa habilidade por mais 2 ou 3 minutos. Misha, quanto tempo falta? Olhe pra mim! Exatos 196 segundos restavam antes que o labirinto se fechasse. Misha, eu sei que você tá entediada aí atrás, então a partir de agora conte cada segundo. Enquanto Misha contava os números e agia como um cronômetro, Bjorn não tinha escolha senão enfrentar os espíritos do caos, que continuavam surgindo em sua frente. Quanto mais o ponteiro do relógio avançava, mais a chuva negra caía sobre seus inimigos e bloqueavam seu caminho. A dificuldade aumentava. Agora ele precisava não apenas ir para frente, mas abrir caminho entre os monstros. De repente, um clarão quase o derrubou. Bjorn não precisou de olhar para trás para saber do que se tratava. Felizmente, não houve danos graves. Pelo contrário, esse feitiço provavelmente explodiu muito dos espíritos do caos que o seguiam, mas era cedo demais para comemorar. Se o desgraçado tinha usado o sopro daquela distância, isso significaria que ele
estava dentro do alcance dos ataques físicos daquele monstro. Com apenas 90 segundos restantes para o fim do labirinto, Hax estava perto o suficiente para mais um gol. Após o sopro, ele fez com que o seu primeiro ataque direto, uma patada repentina, descesse do céu. Graças aos instintos de luta de Bjorn, ele conseguiu desviar a tempo. O corpo do monstro era tão gigante que tinha mais de 30 metros de altura. Nem mesmo os atributos de espírito de combate concedidos pela essência do orc-herói eram páreos para aquilo. O ataque era tão poderoso que eliminava até mesmo os monstros que estavam no caminho. Bjorn aproveitava cada segundo para se afastar o máximo possível. Graças ao ataque anterior, vários monstros foram eliminados, facilitando para o nosso protagonista correr sem se preocupar com as criaturas, mas ainda dentro do alcance do Lorde do Caos. Preocupada com o nosso protagonista, Misha gritava e parou a contagem regressiva. Bjorn, eu sei que você não precisa disso, você vai acabar morrendo assim. Bjorn, nervoso com a situação. De novo isso, Misha? Pensei que você já tinha parado com esse mimimi. Por favor, me deixa aqui, Bjorn, fuja. Eu não vou deixar você morrer aqui, eu fiz a minha promessa. Ou você acha que eu vou deixar de receber o meu dinheiro pelo Anel do Gelo? Misha gritava sem conseguir entender. Você é louco, vamos acabar morrendo aqui, tudo que você pensa nessa promessa. E quem disse que vamos morrer? Vamos sair daqui vivos. Então, num piscar de olhos, uma lâmina vinda das sombras, uma gigante pata desceu em sua cabeça. Um golpe brutal arrancou seu braço, mergulhando Misha em desespero absoluto. Bjorn, no seu braço! O braço que segurava a massa tinha desaparecido. No entanto, Bjorn tinha mais problemas para resolver agora. Misha, o tempo, me diga o tempo! Chorando, ela gritava 60 segundos. Bjorn precisava de tempo e fugir não era mais uma opção. O Senhor do Caos estava próximo demais dele. Seus instintos gritavam para que ele continuasse fugindo, mas ao invés disso, ele se virou para o monstro e voltou a correr. Vendo aquilo, Misha gritava de desespero. Bjorn, você está correndo em direção ao monstro. Pare de ficar choramingando e conte o tempo. Eu quero o tempo. Bjorn tomou a decisão que desafiava toda a compreensão, mas talvez essa seja a única esperança que eles tinham. Agora, restavam apenas 50 segundos e Bjorn se mantinha abaixo do Lorde do Caos. Devido às suas experiências em jogo, ele havia decorado o padrão de ataque daquele monstro e conseguia se desviar por centímetros enquanto o tempo passava. 30 segundos restantes. Bjorn ainda conseguia desviar dos ataques, mas seu corpo já estava no limite. Cada segundo que passava, os ataques ficavam mais e mais brutais. 25 segundos restantes. Um golpe com a cauda acertou Bjorn. Atingido, ele caiu no chão. Dessa vez, ele via seu fim. Droga, eu não consegui desviar disso, eu vou morrer! De repente, o sistema então avisou. O personagem ficou sem poder de alma, finalizando a gigantificação. No exato momento em que o golpe com a pata fatal foi em direção ao seu corpo, ele começou a encolher. Agindo por instinto, ele voltou a correr e se agarrou em um dos dedos do monstro. 10 segundos restantes. Agarrado com o braço e seus fortes dentes, Bjorn segurava a pele do monstro com toda a sua força. Mas era claro que isso não funcionaria por muito tempo. Quando o monstro bateu sua pata, o corpo de Bjorn foi arremessado. Foi então que rapidamente o monstro o agarrou ainda no ar. A caçada havia terminado. Hax abriu sua boca, se preparando para devorar a sua presa. Tudo acabaria com uma mordida. Mas no último segundo, Bjorn gritou: "É tarde demais, seu pedaço de merda." O sistema então avisou: o labirinto será fechado. O personagem será teletransportado para Hoffdone. Já na cidade, o portal se abriu, transportando todos para a praça de Hoffdone. Centenas de exploradores literalmente jogados ao chão pelo portal, provocando pânico em toda a população. Quando as pessoas perceberam, viram que muitos daqueles aventureiros estavam gravemente feridos. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Contatem a guilda! Meu Deus, tem muitos feridos! Em meio à confusão, alguém observava Bjorn inconsciente. Nossa, olha aquele cara, ele vai morrer a qualquer momento. Do outro lado da praça, Misha despertava, com seu corpo dormente uma forte dor de cabeça. Eu estou viva? Cadê Bjorn? Em meio à multidão, curiosos observavam os aventureiros. O que aconteceu lá dentro? Como que eles voltaram quase mortos? Nossa, olhe pra esse cara, ele tá numa condição terrível. Empurrando a multidão reunida para olhar, Misha se movia em direção ao centro, ansiosa para saber como ele estava. Bjorn permanecia inconsciente, estirado no chão. Um de seus braços estava arrancado, a sua perna esquerda quebrada, fora um muco preto que cobria todo o seu corpo. Ela não precisava adivinhar o que havia acontecido depois que ela desmaiou. Desesperada e chorando, ela verificou a situação de Bjorn. Para alívio de Misha, o coração dele ainda batia. Suspirando e com um sorriso, ela falou: "Você só está dormindo, né?" Ao redor da cidade, rumores começavam a surgir sobre o senhor do terceiro andar. "Ei, vocês ouviram a notícia? Parece que mais de 30 membros do clã de Al morreram, né? Um colega sobrevivente me disse que graças a um cara lá, muitos sobreviveram." "Você está falando do Leão de Ferro? O vice-capitão McGlane?" Não. Aparentemente foi um cara do terceiro andar mesmo." "Bem,
Espera aí, tem alguém tão forte assim entre os exploradores do terceiro andar? Sim. O nome dele é Bjorn Yandel. É um bárbaro que alcançou o terceiro andar com apenas 3 meses depois de sua primeira exploração do labirinto. O mago que me disse isso falou que ele ainda é muito jovem para fazer dele um herói, mas com certeza ele se tornará um. Talvez um dia ele seja chamado de o Pequeno Vulcan, em homenagem ao lendário herói bárbaro. A fama de Bjorn crescia, aumentando as chances de eventos especiais no jogo. E em um escritório, um homem misterioso observava com um certo interesse. Impressionado, ele pensava: quantos exploradores conseguiram alcançar tantas conquistas em tão pouco tempo? Bem, eu nunca vi nada assim desde que comecei esse meu trabalho. Ele possui essências incríveis. Não tem como colocar isso na base da sorte, tem? Na história, já houveram outros como ele. Seres que nasceram neste mundo com um destino especial, mas essas pessoas foram eternizadas como heróis pela história. Pensativo, um homem se perguntava: será este homem um herói ou um espírito maligno?